Boa noite a todos. Senhores, hoje nós temos a satisfação de receber o nosso companheiro, orador, poeta, espírita, o Fábio Granville. Ele vem do grupo Esperançar e vem com o tema hoje, Nada Muda na Inércia. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor e carinho para ele desenvolver o tema da noite, para nos ajudar na nossa caminhada de evolução. Obrigado a vocês, tudo bem? Que bom, sempre um prazer estar aqui, né? Nada muda na inércia. E como sempre vamos começar com uma poesia, né? O ano começou, né? Ainda está no comecinho, né? Vamos trazer uma mensagem de um bom ano para a gente. Então, um novo ano é como uma semente plantada na terra. Não se encerra apenas nesse ato. Para vê-la crescer, é preciso cuidar, ensolarar e também, às vezes, chover. Demanda tempo, um novo tempo. Para que venham as mudanças, não basta só esperança. É preciso mudar o seu proceder. Reconhecer que algo está errado e, ao invés de achar algum culpado, tentar mudar algo em você. Plante essa nova semente, mas não esqueça de agradecer as sementes de outrora, cultivadas a cada ano da sua vida, tanto as que foram bem colhidas e te deram bons frutos, como aquelas sofridas de aprendizados e de luto. Semeie a esperança com a semente de um novo ano que acaba de chegar. Plante esta nova muda e muda, sem esquecer de cuidar. Esperançar não é verbo de quem só espera, é ato de cultivar. E eu vim o Centro Esperançar é onde eu frequento, onde eu aplico os meus estudos, onde eu me dedico certo tempo da minha vida para aprender, para reunir com os amigos também, para me reforçar nessa nossa batalha de a gente seguir aprendendo, né? E da gente se reforçar como espírito, né? E nesses estudos eu também priorizo, né, essa união fraterna, né, que a gente tem aqui sempre. Então, que alegria a gente poder conquistar essa união em torno dessa nossa troca de boas energias. E é graças a essa fraternidade de quem usou bem o verbo esperançar que nós podemos estar aqui nessa casa reunidos, nessa e em tantas outras casas espíritas, né? Cada um vem ao centro espírita por algum motivo específico, né? Aí é de cada um, é de cada indivíduo que vem ao centro espírita procurando alguma coisa para si. É natural isso. Muitos chegam aos centros espíritas através da dor, do sofrimento, né? E buscam um atendimento fraterno, buscam uma palavra de carinho. A gente vai num lugar querendo se sentir bem, querendo se sentir melhor, para que a gente possa ter esse sentimento de continuar a esperançar a nossa vida, de continuar a querer seguir pelos caminhos melhores, né? Já outras pessoas também vêm para tudo isso, mas também vêm para trabalhar, né? Porque todo centro espírita tem essa necessidade, né, da união fraterna. Então aqui nós estamos, aqui em todos os outros centros, temos trabalhadores espíritas que dedicam o seu tempo ao próximo, né? Abrem essa casa, fazem seus trabalhos espíritas e buscam também, através desse trabalho,
uma melhoria, né? Uma melhora no seu espírito, um acolhimento. Porque o centro espírita tem que ser um lugar de acolhimento, né? De portas abertas, porque a gente querer o nosso bem necessita dessa ação, necessita da ação de todos vocês que venham aqui, tragam a energia de vocês, e assim como também tenho a energia de todos que trabalham aqui, a fim de proporcionar o bem para todo mundo. E que bom que a gente tem esses lugares de acolhimento, um lugar de movimento, de ação e de esperançar sempre, né? Temos que celebrar a cada momento que estamos numa casa espírita os que decidiram, sentiram alguma necessidade espiritual ou até foram convocados, né, de fundar os grupos espíritas, de fundar os grupos que abrem as portas para que a gente se sinta acolhido aqui dentro, né? E através da vontade de tantas pessoas que já vieram antes de nós, que nós estamos aqui nessa casa espírita, e como tem tantas outras pessoas em outras casas espíritas também por conta disso. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, Pensamento e Vida, confundi porque ele leu Fonte Viva, né? O Emmanuel diz que a nossa vontade é um impacto determinante para o nosso espírito. Ter a vontade é um impacto determinante, foi o que nos trouxe aqui para o centro. Alguma vontade dentro de nós fez com que a gente estivesse aqui, foi determinante para a gente sair de casa, pegar uma chuva aí que hoje está mais friozinho e vir assistir uma palestra, né? Cada um teve a sua vontade individual, e por termos essa vontade que nós dispomos de um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da nossa máquina, do nosso corpo. É essa vontade que aperta o botãozinho, eu vou ou eu fico. É através da vontade que nós temos aqui dentro de nós que faz com que a gente procure ajuda, ou que faz que a gente ofereça ajuda. É a vontade que traz tudo isso para nós, né? Então foi a vontade de algum grupo que criou essa casa espírita, né? Mas também foi a nossa vontade de estar aqui reunido, não só para se sentir acolhido, mas também para ajudar. Quem está nesse ambiente rodeado dessa força da vontade, tanto pode ajudar como pedir ajuda, né? E aí o Emmanuel conclui, né, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. É essa vontade, a força de sair da inércia, da gente não ficar parado, da gente querer pedir ajuda, né? O ato de você querer ajuda é porque você está querendo melhorar, está querendo sair daquele lugar que está te incomodando. O fato de oferecer ajuda é porque você tem aquela vontade guardada em si, no seu espírito, de querer fazer mais, né? De não achar que basta a gente vir fazer uma leitura ou fazer o evangelho no lar, né? Gente que precisa ajudar, que precisou vir, e cada um tem o seu momento, cada um vai sentir a vontade do seu jeito, né? Mas como diz o Emmanuel, é essa vontade que é a força da harmonia do nosso espírito. Por isso que é o fazer, a ação, a busca, sair da inércia. Esse é o trabalho que proporciona a harmonia do nosso espírito, através da vontade do nosso pensamento. Esse grupo espírita, assim como tantas outras casas espíritas, não se reuniu porque espíritos perfeitos acharam-se melhores que os outros. Vamos lá abrir uma casa, o pessoal aprender com a gente. Esse não é o espírito.
né? Vou falar casa espírita porque é o nosso ambiente, né? Mas isso vale para todas as outras formas que a gente encontra de se ligar ao plano espiritual. Se a gente está aqui encarnado na Terra, é porque ninguém aqui é perfeito, né? Todos nós estamos querendo aprender alguma coisa, e é isso que traz harmonia, o querer, a vontade de querer ser melhor, como ele disse na abertura aqui, lendo Fonte Viva, né? A gente às vezes se pega com alguns pensamentos que a gente não gosta. Será que eu errei? Poxa, eu já errei tantas vezes aqui. Mas o querer ser melhor é o que vai dar a harmonia para o nosso espírito, e não a gente ser perfeito. Então a gente precisa compreender que a gente não é perfeito, e tem esses dois lados, o lado bom e o lado ruim, né? O poeta Mário Quintana, ele fala um pouquinho num versinho, né? Chama da mediocridade. Ele diz: nossa alma incapaz e pequenina, mais complacências que irrisão merece. Se ninguém é tão bom quanto imagina, também não é tão mal quanto parece, né? Nós temos essa dualidade em nós, né? E o que modifica é a nossa vontade de ser bom ou ser ruim, né? De qual lado a gente vai puxar mais? O lado que a gente não é tão bom quanto imagina, ou o lado que a gente não é tão mal? Outro poeta que eu gosto muito, né, o Ferreira Goulart, ele tem uma poesia que chama Traduzir-se. E ele diz: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? É uma arte a gente pensar nas nossas fraquezas também, né? A gente perceber em nós aquilo que a gente faz de errado é uma forma de arte, é uma forma da gente se melhorar. Recentemente eu li um livro do professor Cortella. Ele fala que quando a gente vai querer um emprego, né, a gente oferece o currículo vitae, que é o currículo de vida da gente, e lá a gente só bota as coisas boas, né, e as coisas ruins a gente enxerga, e a gente esconde, tipo um Instagram, né? E aí ele falou que a gente também precisa fazer, só pra gente talvez, um currículo mortis, um currículo das coisas que a gente precisa melhorar. E nos começos de ano, né, nos fim do ano, no começo de ano, a gente costuma fazer o que está bom, o que está ruim, o que eu quero que melhore, o que eu quero que piore, né? Só que ao longo do ano a gente vai se esquecendo um pouco, talvez, né? Às vezes a gente vai pedindo coisas e aí não recebe só dificuldades, né? Mas é assim. E aí a Cora Coralina, ela diz que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, num caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. Ter vontades é decidir o que você quer e o que você não quer, né? Mas a gente precisa fazer as decisões da vida, senão a gente acaba ficando na inércia de não querer fazer nada, não sabe se vai ou se vem,
né? A gente fica nessa onda, então precisamos ter força para decidir, né? Olhar os passos do nosso Mestre Jesus, nos inspirarmos e irmos, né? Então, quando a gente vem aqui no centro espírita, a gente está decidindo por um caminho do bem, mas só tomar a água fluidificada, só receber o passe, só ouvir a palestra, só trabalhar no centro espírita, dar o passe, só ser palestrante espírita, ser poeta espírita, fundar um centro espírita, nada disso faz a gente melhor, perfeitos, né? Mas nos dá uma vontade imensa de persistir no caminho da evolução, que toda vez que a gente pise aqui no centro espírita, a gente sinta essa vontade de querer ser melhor quando a gente sair de volta lá, porque as provações não estão aqui dentro, estão mais no dia a dia lá fora, né? Aqui dentro é fácil, a gente está calmo, né? Todo mundo aqui tem uma vibração boa, né? Aí lá fora não, a gente vai se bater com outras formas de vibrações que a gente tem que perceber. A minha ida ao centro espírita fundou minhas fundações lá na pedra, e os ventos que vão vir e todas as coisas ruins que vão vir vão me manter de pé, mas as coisas ruins vão acontecer, né? E a gente tem que saber escolher, porque é bom a gente refletir, né? Para a gente também não colocar tanto peso nos nossos erros, né? Porque colocar muito peso naquilo que a gente era, porque lá no Esperançário a gente brinca, dizer, poxa, eu fiz o evangelho no lar, fui no centro, aí acontece uma coisa muito ruim, né? Poxa, será que não deu certo aquilo que eu fiz? Mas tem que estar solidificado. A gente se cobrar dessa forma para ser perfeito a todo custo, né? Porque a gente não vai ser. Nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, né? Até vi um vídeo do Chico Xavier, todos nós viemos do umbral. Aí a pessoa fala, mas você não, né, Chico? Eu também, né? Eu também, né? A gente tem muito ainda que aprender, e vir aqui estudar o Espiritismo, se solidificar na doutrina, querer ser melhor, é a escolha que a gente faz para persistir nesse caminho que um dia vai nos levar à perfeição, mas ainda é um caminho que é longa, essa estrada, né? E a gente continue persistindo, continue percebendo. Então eu fiz uma poesia que chama Aprendiz Diário, que tem a ver com a nossa relação com o Espiritismo, né? Não sou espírita porque atingi a perfeição, é justamente o contrário. Sou um aprendiz diário tentando a evolução. E quanto mais o espírito estuda, mais o Espiritismo me ajuda em busca da transformação. O acerto vou sempre buscar, mas sei que haverá tropeços. Então me apego à doutrina. Ela então me ensina que também sou esse avesso, e me ajuda com perdão. Na caridade encontro a salvação, aceitando os recomeços. Com o uso do livre-arbítrio, o destino a cada dia embaralho. Sei que para mim é um plano, mas pela condição de ser humano, em muita coisa eu falho. E se um erro me apaga, meu protetor espiritual me afaga, se me ilumino com trabalho. Portanto, o meu lado sombrio sempre pode vir à tona. Faz parte do aprendizado melhorar o que está errado e me erguer quando eu for à lona. Nosso Cristo é consolador,
Com o Evangelho, aprendo com amor, toda vez que a dor me questiona. As minhas poesias, né, sempre servem para mim primeiro, né? Isso que eu as trago e serve para eu pensar na minha evolução, né? Quando Deus nos deu a vida, né, Ele nos criou com algo muito importante, que é o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? É a liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme a sua vontade na realização dos seus atos. Ensinam os espíritos que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural constitui o único caso que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Fora disso, é sempre senhor de fazer ou não fazer uma coisa. Todo espírito goza dessa liberdade no estado de espírito, e é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe existências e provas que julga adequadas ao seu adiantamento. Então, o livre-arbítrio Deus nos deu para a gente seguir como coautores da sua obra, né? Às vezes parece que, poxa, agora eu que tenho que mandar na minha vida e Deus não me ajuda em nada. Ajuda sim, né? A gente sente a vibração, mas a decisão é nossa, as escolhas são nossas, porque nós estamos criando, né? Chico Xavier dizia que Deus não vem em pessoa para abençoar, Ele usa os que estão aqui, dispostos a cumprir essa missão. Então, a gente serve como inspiração também para Deus, né? No Livro dos Espíritos, na questão 843, pergunta: tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem o livre-arbítrio, alguém estaria comandando os nossos atos. E aí a gente pode refletir: será que isso seria bom ou seria ruim, né? O estudioso Leon Denis, né, ele fala que sem o livre-arbítrio a gente seria mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. E a noção de moralidade é inseparável da liberdade. A liberdade do livre-arbítrio tem que vir com essa condição da gente exercer a nossa moral. O livre-arbítrio é nosso, individual, mas serve para o coletivo. Não adianta eu ter livre-arbítrio e fazer o que eu bem entender. O livre-arbítrio serve para eu servir as pessoas, né? Se ele vem junto com essa moral, eles funcionam muito melhor, né? E claro, o livre-arbítrio pode funcionar também: não quero fazer nada, quero estancar nessa encarnação e tudo, né? A gente pode decidir, está nas nossas mãos o poder de escolha, né? E aí o Leon Denis completa ali: para sermos livres é necessário querer ser e fazer esforço para vir a ser, né? Então o livre-arbítrio tem esse comando da gente querer, da nossa vontade, da nossa escolha, da gente tomar o caminho dessa evolução espiritual, né? E aí mais uma vez a vontade entra em cena. Uma vez uma aluna, eu sou poeta, sou professor também de matemática, né? Todo mundo, foi o caminho que eu escolhi também, né? E aí uma aluna uma vez me perguntou assim, acho que meio que para não querer fazer a lição, né? Ela perguntou: professor, por que a gente tem que aprender uma coisa que eu sei que eu não vou usar na minha vida? Aquelas brincadeiras de matemática, né? Onde eu vou usar essa fórmula de Bhaskara aí, né? Todo mundo faz, né? E aí, não sei da onde veio, né? Me veio uma inspiração assim, até porque serviu para mim, né? Eu respondi para ela: como é que você ia saber o que você gosta se você não tivesse tantas opções? Se você estudasse só uma matéria, como que você ia saber
que você gosta mesmo dessa matéria. O fato da gente ter escolhas nas nossas vidas, né? Várias escolhas, como é na escola, a gente estuda geografia, história, matemática, português e tantas ciências e tantas outras, faz com que a gente saiba o que a gente não gosta e é o que a gente gosta, e fortifica o que a gente gosta, né? Então, muitas coisas acontecem de ruim no nosso planeta, à nossa volta, mas também é para fortificar aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a nossa vontade comanda. Eu sempre digo que o mau exemplo também é um exemplo para eu não fazer, né? Então, todo mundo que eu vejo, que mau exemplo, né? É um mau exemplo para eu não seguir adiante, né? Há um livro que a gente pode aprender com várias situações na vida, né? E tem tem forças, né? Até me perdi, não está dando para ver ali, né? Bom, que a gente saiba sempre escolher, né? Saiba sempre o motor que é a nossa vida, é a vontade. O problema maior mesmo são alunos que não querem nada com nada, não sabem o que gosta, não sabem o que não gosta. Esses são os alunos mais difíceis da gente chegar e lançar um aprendizado, né? Porque para ele tanto faz. E é um problema na nossa vida a gente chegar nesse tanto faz. Tanto faz se está bom, está ruim, se está frio, se está quente. Tanto faz, ficar em cima do muro. E o Chico Xavier, que é o que está ali, né, deixou uma lição. Falou que a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos, que tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos, né? Engraçado, mais ou menos não é nem para mais nem para menos, né? Já o poeta Guimarães Rosa, ele fala que o correr da vida embrulha tudo e que a vida é assim mesmo, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossegue, depois desinquieta, e o que ele quer da gente mesmo é coragem de viver, coragem para que a gente sinta essa vontade de querer se transformar, de querer sair do nosso lugar, de querer esperançar e buscar uma união fraterna, né? E aí a poesia que inspirou até a minha palestra, que é: nada muda na inércia, muda-se no querer mudar, no agir, mesmo em controvérsia, na atitude de saber que para colher é preciso plantar. Para a gente se transformar, precisamos querer sair do lugar e não esperar que todo o resto se modifique. Então, para que isso se aplique, nossa vida se aprume para as novas mudanças, é preciso uma dose de confiança e que a gente, com mais do mesmo, não se acostume. Rume um passo de cada vez e tenha a lucidez de não seguir no caminho errado, mas mesmo no erro também se tem aprendizado. O problema maior é se acostumar a gostar de ficar parado. Não tem banho, né? O problema maior é a gente se acostumar a ficar parado. Então, para ir terminando, né? Eu lembrei de algumas parábolas que o nosso Mestre Jesus nos trazia, né? Nos falava. Na parábola dos talentos, todo mundo aqui conhece, né? Uma pessoa ganha 5 talentos e aí ele devolve com mais 5, devolve 10. Outra pessoa ganha 3 talentos e ela devolve mais 3.
e uma pessoa ganha um talento, e aí com medo de perder esse talento, ela enterra o talento e devolve só um, e é cobrada por isso, porque os nossos talentos são para serem multiplicados. A nossa vida não é para enfiar debaixo da terra, né? A gente não pode ficar nessa inércia de querer, aqui está seguro, né? Nossa vida é desafio, é fazer escolhas, é tentar encarar, é confiar no Mestre Jesus, né? Outra parábola, que é do bom samaritano, ele diz uma lição que a gente não pode deixar de oferecer a nossa ajuda, não pode, independentemente de quem está pedindo a ajuda, né? O importante é o movimento da ação de ajudar, e não o que a gente prega, né? O movimento, não só vir ao centro, mas utilizar as lições que a gente vem aprender aqui na nossa vida diária, né? Porque a gente tem que botar em prática, em ação, como fez o Mestre Jesus. Na parábola da porta estreita, ele fala: fazei esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Fazei esforço para entrar pela porta estreita. Sem esforço, a gente não vai conseguir passar por essa porta da iluminação. Na parábola da figueira seca, ele fala: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a uma montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, tudo o que houver dito acontecerá. A nossa fé, né, tem que ser uma fé de ação, de acreditar, de fazer a gente sair do lugar, de fazer uma montanha sair do lugar, e não aquela figueira que não dá fruto, né? Às vezes é uma figueira, uma árvore bonita, fala bem, mas não dá frutos. O fruto é da nossa ação, não é do que a gente fala ou do que a gente só prega e reza, né? Na história de Jesus, quando ele vai visitar a casa de Zaqueu, né, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque Zaqueu era muito baixo, né, pequeno. Por isso ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus passar por ali. E Jesus, passando por aquele lugar, vendo Zaqueu na árvore, falou: desce daí, Zaqueu, que eu preciso me hospedar na sua casa. Então, para a gente querer Jesus entre na nossa casa e queira se hospedar, a gente precisa fazer esse movimento para o alto. A gente precisa querer ver o Mestre, né? E não só esperar que Ele venha. A gente precisa querer estar de frente para Ele. E quando estivermos de frente para Ele, hospedados na nossa casa, o que faremos quando Jesus nos der essa atenção, né? E na passagem do Cristo, né, quando ele soube da morte do seu amigo Lázaro, que era irmão da Marta e da Maria, que também é uma das passagens de Jesus, né? Todos pensam que o Lázaro tinha morrido, já estava há dias lá sendo sepultado, e quando chamaram o mestre, ele imediatamente soube o que estava se passando, e ele mandou retirar a pedra do sepulcro, né? E ele exclamou para o Lázaro: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. É a frase que ele profere para a gente todos os dias. Que a gente não fique nessa inércia de tá tudo bem. E quando eu falo numa inércia, não é inércia de não fazer nada, né? Às vezes a gente tem um dia de muito trabalho e a gente só quer descansar, né? E isso é natural de todos nós, né, que estamos encarnados, querer descansar, querer ter férias, né, querer aproveitar de um tempo livre. O problema é o nosso pensamento.
o nosso pensamento no lado bom, né, na estrada boa, no que ensinou o Mestre Jesus, esse precisa sempre persistir. Né, outro dia, até no livro que eu citei aqui do Cortella, né, tinha essa frase da Adélia Prado que me tocou muito, que ela diz: não quero faca nem queijo, eu quero fome. É uma fome que não é de comida, é uma fome de viver, né? Então, a gente sair dessa inércia é ter fome de viver. Hoje até recebi um vídeo do ator que fez o Chaves, o Chapolin, né, o Roberto Bolanhos, e aí pediram para ele um conselho para os jovens. E ele fala que tenham projetos. Eu acho que se é jovem, quando tiver projetos, e não importa a idade, a juventude não é na idade, é de ter os projetos, é de continuar tendo fome, né? Lembrando da música do Titãs, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Não é a sede, fome de material, é a sede e a fome do espírito. Essa é o que a gente tem que sempre manter ativo, né? Essa vontade que dizia o Emmanuel, né? E aí na música, né, eles falam 3 palavras que servem para a gente manter ativa essa nossa fome de viver. Na música ele diz: desejo, necessidade e vontade. Até repete: desejo, necessidade, vontade, desejo, necessidade, vontade, né? Então que o nosso espírito sempre tenha o desejo de continuar seguindo em frente e melhor a cada momento. Que nosso espírito perceba a necessidade que nós temos de evoluir, a necessidade de escolher o caminho do bem, e que o nosso espírito mantenha essa vontade de esperançar por uma união fraterna. É isso. Obrigado, gente.